Olá a todos, aqui estamos, nesta aula para trazer o gabarito das atividades dessa semana. Uma primeira proposta foi uma pesquisa sobre comidas típicas da festa junina. Vocês encontraram o que aí? Olha, eu sei que tem, cuscuz, tem paçoca, tem pamonha, tem churrasquinho, tem pipoca, tem pé de moleque, eu amo pé de moleque, tem milho cozido, várias coisas, deliciosas. E vocês, então, anotem tudo no caderno, tá? Pesquisa, registra no caderno, beleza? No tocante ao material da SME, da prefeitura, a página que nós escolhemos, foi a página 4, onde nós temos aí o primeiro texto, que tem por título A Pedra na Praça. E a primeira pergunta é: onde se passam os fatos? Na praça de uma pequena cidade. 2. Quem são os personagens principais? Nós encontramos os moradores, o engenheiro e o camponês. Qual a situação inicial da história? Na praça havia uma enorme pedra que estava o quê? Atrapalhando, a passagem. 4. E qual o conflito, isto é, o elemento complicador? Justamente esta pedra que estava atrapalhando a locomoção, a passagem das pessoas. Como foi resolvida a questão? Então, o camponês cavou um buraco, empurrou a pedra para dentro deste buraco, a terra ele ali nivelou na superfície para que ficasse tudo bacaninha. Qual foi o desfecho da história? O camponês, ele recebeu pelo seu trabalho, 100 rublos e mais 100 pela sua ideia inteligente. E aí vocês viram rublos? Mas a gente não está no Brasil? Não seria real? No Brasil seria real. Mas rublos é uma moeda da Rússia. Bacana? É uma moeda da Rússia. Cultura. O texto 2 é aquele texto que eu falei: mas não tem nada escrito, como que eu vou saber, professora? Meu Deus, me ajuda. Calma, pelas ações nós vamos descobrir o que está se passando entre este senhor e este gato. A primeira cena mostra Simon e seu gato. O que Simon parece estar fazendo? O que indica a mancha na roupa de cama atrás do gato? Simon parece estar surpreso por ter visto o gato em cima da sua cama e mais ainda porque as patinhas estavam sujas e ficaram ali na roupa de cama. Sujou a roupa de cama de Simon. O que aconteceu na segunda cena? Que sentimento está expresso no rosto de Simon? Simon, ele parece estar com raiva, de toda essa situação, do que o gatinho aprontou. Ele então se joga na cama para tentar pegar o gato, mas não consegue. Situação complicada dele, hein? O que causou a expressão de surpresa no rosto de Simon na terceira cena? Simon ficou surpreso quando ele foi pegar, ele achou que fosse conseguir pegar o tal gato, mas o gatinho escapuliu. Espertinho, número 4. Observe com atenção as expressões faciais dos personagens da última cena. Como eles estão se sentindo? O gatinho tá ali, todo na dele, aliviado, porque o dono não conseguiu pegar. E Simon exausto, cansado, aborrecido com toda esta situação. Na número 5 é uma resposta pessoal. Vocês vão inventar aí uma resposta para esses personagens, tipo o gatinho. Nossa, estou aliviado, ele não me pegou. E Simon cansado. Ai, tô cansado. Esse gato deixou tudo sujo, eu não consegui pegar ele. Tá? É com você. Escreva no local apropriado um título interessante para a história. Nós sabemos que o título fica onde? Isso, no início da história. Então você vai pensar num título, sei lá, O Gato de Simon e Suas Travessuras. Simon e seu gato travesso. Você vai escolher um título e colocar lá no início da história. Seguindo, tem o texto 3, e aí vem perguntando: quem são os personagens dos primeiros quadrinhos? Nós temos a Suriá e um médico. O que ele tem na mão direita? Ele tem um raio-x, uma radiografia da mão da menina. O que significa a estrelinha perto da mão da menina no primeiro quadrinho? Significa que está doendo, ela está com dor, ela machucou a mão. 4. O que o médico está fazendo no segundo quadrinho? Ele está o quê? Enfaixando, engessando a mão da menina de Suruá. No terceiro quadrinho, o médico concorda com Suriá. Quem ele imagina que seja a Úrsula? Ele
imagina que seja o quê? Uma amiga da menina, né? O que a figura do médico no último quadrinho indica? Indica o quê? Um espanto do médico ao ver que Úrsula, na verdade, era o quê? Uma elefanta. A expressão facial de Úrsula indica que sentimento? O animal expressa dor. Que palavras e expressões são usadas para se referir a Úrsula? Ela e sua amiguinha. Número 9. Onde está a graça da história? Está justamente porque o médico é surpreso, né, ali em descobrir que Úrsula era uma elefanta e não uma amiguinha, né, que ele achava que era uma menina igual ali a Úrsula. Aí está toda a graça da história. E aí a gente vai agora para matemática, tá? Página 11. E aí vem falando sobre aquela questão de percentagem, que eu dei aquelas dicas para vocês. Conseguiram fazer? Então, ó, 10% de 50 é aquilo. Eu faço 10 vezes 50, que vai dar 500. É o resultado? Não, calma aí. Eu falei o quê? Os dois últimos zeros, ó, joga fora, lança fora do seu caderno, risca, tá? Vai sobrar o quê? 5. 5 é a resposta. 50% de 120. A mesma técnica, tá? 50 vezes 120 vai dar 6.000. Os dois últimos zeros eu lanço fora da minha vida. Sobra o quê? 60. Desculpa. A resposta. 25% de 160. A mesma questão. 25 vezes 160, 4.000. Os dois últimos zeros lanço fora. 40. 100% de 45. A mesma questão. 100 vezes 45, 4.500. Eu lanço fora os dois últimos zeros. Sobra o quê? 45. Neste aqui eu até disse, né? Se vocês perceberam, que 100 é o quê? O total. Então, eu não precisava nem fazer muita conta. 100% de 45 só pode ser 45, o total, né, do quantitativo que aqui foi dado. E aí vem perguntando, quando calculamos 100% de um valor, encontramos o mesmo valor. 100% de 45, 45, encontramos o mesmo valor. Quando calculamos 10% de valor, encontramos o número dividido por 10, beleza? Número 2, aí vem um probleminha. Silvânia leu 100% de seu livro. Como o livro tem 78 páginas, quantas páginas ela leu? A mesma questão. 100% é o total. Se tinham 78 páginas, ela leu o quê? 78 páginas. Eu posso fazer com as dicas? Pode fazer com as dicas também. Não tem problema nenhum. Você vai também encontrar o resultado. Bacana? Você vai encontrar o resultado. Aqui tá fácil porque como eram 100%, ela leu o total, 78 páginas, ela leu 78, o resultado. Numa caixa havia 200 ovos, deles 10% estavam estragados. Quantos ovos estavam estragados? Então, ó, de 200 ovos, 10% estavam estragados. Então, 10% de 200, eu achei o valor, tirei, né, os dois últimos zeros, então, ó, o resultado são 20. 20 ovos estavam estragados. A próxima, Sabrina ganha R$ 2.400. Ela gasta 25% com o seu aluguel. Quanto Sabrina paga de aluguel? Então, se ela recebe 2.400, quer saber que os 25% de 2.400. Então, ó, o mesmo esquema. Achei o resultado, tirei os dois últimos zeros apenas, tá bom? Ficou o quê? 600. Sabrina, então, paga de aluguel, ó, R$600. Sobre as laranjas do feirante, ele levou 250 laranjas para feira e vendeu 50% delas. O mesmo esquema, ó, o mesmo esquema. Não tem diferença nenhuma. Aqui também é até fácil, por quê? Porque tá dizendo que ele tinha 250 laranjas e vendeu o quê? 50% do valor. 50% não é metade de 100? Então, vai ser a metade desse valor. Qual é a metade de 250? 125. Eu também poderia fazer assim, 250 dividido por 2,
que daria o mesmo resultado. 125 laranjas foram vendidas. Pedro juntou 256 tampinhas de garrafas plásticas. Utilizou 25% delas em um trabalho escolar. Então, quantas tampinhas ele utilizou em seu trabalho? Ele tinha 256 tampinhas, utilizou 25% destas tampinhas. Quantas tampinhas ele utilizou? O mesmo esquema, tá? 25 multiplicado por 256. Não é isso? Eu achei 6.400, tiro os dois últimos zeros, vai sobrar o quê? 64. Este é o resultado. 64 tampinhas foram utilizadas no trabalho. E aí pergunta mais, quantas tampinhas sobraram? Se tinha 256, ele usou 64, aí está o resultado que restou. 192 tampinhas restaram. 192 tampinhas restaram. Na página 12, falando sobre a questão da alimentação, não é? E aí dos produtos in natura, processados, ultraprocessados. Na página 13, tem a questão, por que evitar consumo de alimentos ultraprocessados? Justamente pelo excessivo, né, teor de caloria, pelos aditivos que prejudicam realmente a saúde, né? Observe os 3 elementos abaixo, qual deles é o mais saudável? E aqui tá o abacaxi fresco, abacaxi em calda e o suquinho, né, do suco do abacaxi. Qual é o melhor? O abacaxi fresco, né? Porque tem muito menos conservante, não tem, né? Porque não possui conservante ou aditivo, é o produto ali bem natural. Maravilha. Na página 14, vem perguntando, né? Marque X nos elementos que devemos evitar. Infelizmente. Hambúrguer, pizzas, docinhos. A gente gosta muito, né? Mas tem muita gordura realmente. Pense na sua alimentação diária e escreva os alimentos que você ingere. Aí pessoal, no café da manhã você vai registrar, no jantar, anote aí, tá? São respostas pessoais, tanto a 4 como a 5. Partindo para a página 17, falou sobre a questão da Mata Atlântica. Cite as ações realizadas no estado do Rio de Janeiro que foram responsáveis pela diminuição da devastação da Mata Atlântica nos últimos anos. Ações de fiscalização, conscientização, preservação das áreas remanescentes da floresta. Aponte as características da Mata Atlântica que fazem desse bioma um dos mais importantes do Brasil. Abriga uma grande diversidade, uma grande biodiversidade, e por ser responsável pela regulação do regime de chuvas, da temperatura regional. E o nosso último trabalho é em relação a onde você nasceu, não é? Eu falei até, se você não sabe direitinho, pergunta ao papai, à mamãe, à vovó. Por exemplo, eu vou responder por mim, né? Você nasceu em que cidade? Eu nasci no Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro de Botafogo. Mais precisamente ainda, numa maternidade que se chamava Clara Basbal, que não existe mais. Qual estado da cidade pertence? Rio de Janeiro. Atualmente mora em qual cidade? Eu moro no Rio de Janeiro, tá? Em qual bairro você vive? Hoje eu vivo na Taquara, é onde eu moro. E aí você vê aí as suas respostas. Bacaninha?